Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. E o nosso convidado de hoje é o maestro Armando Colasciopo. Ele é fundador e diretor artístico do Conservatório Musical de Guarulhos, que acaba de fazer 50 anos. Ele é ainda membro da Academia Guarulhense de Letras. E hoje nós vamos conhecer um pouco da história de Colasciopo, das organizações musicais de Guarulhos e também vamos conhecer a opinião desse maestro sobre música na atualidade. Bom, o Ponto de Vista começa daqui a pouco. Não saia daí! Olá, eu tenho um convite para você que acompanha as transmissões da TV Câmara. Todas as segundas, às 15h para as 14h, vai ao ar o Jornal da Câmara. Os principais fatos da Câmara Municipal de Guarulhos você vê aqui. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, maestro Armando Colasciopo. Nós gostaríamos de parabenizar o senhor pelos 50 anos do Conservatório Musical de Guarulhos, do qual o senhor é fundador. Obrigado. E a gente gostaria de saber já a história do conservatório, né? Como que ele foi criado? Conta um pouquinho pra gente. O Conservatório Musical de Guarulhos, particular, que este ano está completando 50 anos, ele começou praticamente em função da fundação do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos, que existe já há 52 anos. Nós, eu e meu irmão mais velho, Túlio Colasciopo, fomos convidados pelo então chefe de gabinete do prefeito Fioravante Ervolino, que era um apaixonado, o doutor Adolfo Vasconcelos Noronha, era apaixonado por música e ele tinha como meta principal implantar um conservatório municipal em Guarulhos, mas que fosse modelo, que fosse uma escola de primeira linha. Muito bem, nós já éramos amigos, conhecidos do Dr. Adolfo Vasconcelos Noronha, que por sinal foi o fundador da FIG, Unimesp, Faculdade de Direito. Muito bem, então ele nos convidou e nós viemos, eu e meu irmão mais velho, com uma equipe de professores. Estou falando isso do Conservatório Municipal. Implantamos o Conservatório Municipal de Artes e foi tudo caminhando muito bem. Eu fui o seu primeiro diretor de fato, não de direito. Eu implantei junto com meu irmão mais velho e fui, conforme já falei, o diretor de fato, não de direito. Então, uns 8 meses depois, o meu irmão me sugeriu que eu assumisse umas cadeiras de música como professor, várias disciplinas teóricas, práticas, instrumentais, e eu fiquei lecionando no Conservatório Municipal 1 ano e meio aproximadamente. Depois nós sentíamos, a procura era muito grande de alunos, de candidatos que queriam, e nós dificultávamos fazendo exames de seleção, aquela coisa toda, e chegou uma hora que era impossível mais manter o conservatório relativamente pequeno, iniciante, para atender a toda aquela demanda de interessados. Então foi aí que eu percebi, também incentivado pelo professor Noronha, que falou: está na hora de abrir um segundo conservatório em Guarulhos, não municipal, não subvencionado, não supervisionado pela prefeitura, particular. Por que você não abre? Quer dizer, eu já tinha pensado, mas sem desprezar o que ele falou, eu falei, era o que eu estava esperando. Eu esperava que o senhor não se ofendesse, que não se magoasse. Eu vou montar então um conservatório municipal, um musical. Tanto é que ele próprio, enquanto chefe de gabinete do prefeito, me entusiasmou, me ajudou até, esteve conosco desde os primeiros dias para escolher local, tal. Local este que ele nunca saiu de lá.
Começou na rua de João Gonçalves e 50 anos depois ele está na rua João Gonçalves, no mesmo prédio, no mesmo espaço. Então o conservatório é como se fosse uma continuidade do municipal, que depois eu fundei o musical de Guarulhos particular. Uma coisa que o senhor falou que me chamou a atenção, que o senhor disse que a procura ao conservatório municipal era muito grande, as pessoas estavam muito interessadas em aprender a tocar instrumentos, a se desenvolver musicalmente. Essa procura, ela se mantém hoje? Se mantém, sim, só que subdividida em várias outras escolas, porque depois da fundação do municipal, da fundação do nosso particular, outras escolas foram proliferando. E então, se à época existiam 2 escolas ou 3, o Conservatório Municipal, o Conservatório Musical nosso, a Dona Maria Arruda, que era uma das pioneiras no ensino de música de Guarulhos, e Ilse Reimann, não tinha mais professor nenhum. Tinha uma professora Sarraceni também, mas Guarulhos era muito expandido, mas não tinha moradias e tal, a não ser no centro. Então, existiam filas que se formavam assim aos arredores do Conservatório Municipal, e 2 anos depois, filas que se formavam aos arredores do Conservatório Municipal, buscando matrícula, buscando vagas e tudo. O nosso conservatório particular, na época de sua fundação, chegou a ter mais de 500 alunos. Inacreditavelmente mais de 500 alunos. E muita gente incentivava para que a gente crescesse fisicamente. Isso nunca me entusiasmou, eu não queria que ele crescesse fisicamente, queria que crescesse na qualidade. E graças a Deus ele se mantém com uma altíssima qualidade, modéstia à parte, mas o Conservatório Musical de Guarulhos, ele é um conservatório modelo também. Agora, uma coisa interessante, a gente gostaria de saber o perfil das pessoas que buscam aulas de música. A gente quer saber o perfil como no passado, como era no passado e hoje. Por exemplo, quando eu falo de perfil, eu quero dizer o sexo, idade dessas pessoas, classe social. Dá para traçar um perfil de como era e como é hoje? Dá. O perfil de como era é bem diferente do perfil atual. Antigamente, ou na época da fundação do conservatório, eram aquelas famílias mais de classe média para cima que nos procuravam. Então, vinha o aluno, o candidato, em geral 8, 9 anos de idade, com o seu pai, com a senhora sua mãe, com a sua madrinha, com o seu tio, com o seu avô, vinha se entrevistar com o maestro, porque era uma coisa muito importantíssima, não que agora não o seja, mas era uma coisa muito importante ir conhecer o maestro, e aquele momento solene onde o candidato, seu filhinho, ele era encaminhado para conhecer o diretor, as instalações, os professores, tudo. Agora, naquela mesma época, esposas, senhoras da sociedade guarulhense, que também tinha a ilusão, aquelas que diziam: eu tenho uma frustração de nunca ter aprendido a tocar piano, se falava muito no piano. Então, todo mundo que tinha uma frustração, entre aspas, de não saber tocar piano. Já formadas, adultas, tal, então iam estudar no nosso conservatório. Nós tivemos uma fase no conservatório com aproximadamente 100 senhoras, esposas de pessoas influentes da nossa cidade, esposas de médicos, advogados, engenheiros, dentistas, de toda a classe profissional de Guarulhos, e inclusive seus esposos nos procuravam, que também mantinham uma certa frustração. Um queria violão, outro queria um instrumento de sopro, outro se dizia cantor e queria ver se ele realmente tinha uma voz boa. Então,
todas aquelas pessoas, Guarulhos hoje com mais de 450 anos, o conservatório tem só 50. Então, aqueles anos que antecederam a fundação do nosso conservatório, tinha um monte de gente que queria estudar música. Então, o conservatório ofereceu essa oportunidade. Depois, com o passar dos anos, veio os anos da bossa nova, guitarra, muito violão. Então, digamos que a procura pelo piano foi gradativamente diminuindo, não de forma acentuada, mas foi diminuindo a procura pelo piano, e aí começou a entrar mais preferência pelo violão, canto, depois veio a guitarra, os instrumentos eletrônicos, contrabaixo. E o conservatório foi evoluindo, foi se modernizando. Isso há 30 anos atrás foi se modernizando. Então, implantamos esses cursos mais da época. Cavaquinho, bandolim, bateria, todos os instrumentos possíveis, pelo menos os mais comuns. E assim nós estamos nos atualizando ainda. Agora, o perfil das pessoas que buscam aprender música mudou hoje em relação a antigamente? Mudou. Qual é? Mudou bastante. Hoje quem nos procura mais é a juventude. Eu digo juventude até seus 30 e poucos anos, 39, 40. Se você me perguntar, mas senhores de 40 para frente não tem? Tem muitos alunos, muitos senhores, até sem fugir do assunto da tua pergunta, nós chegamos a ter senhoras com mais de 70 anos, e hoje temos senhores alunos do conservatório com 65, 70 anos, que eles fazem questão, tiveram um iniciozinho lá no começo da vida e agora querem se aprimorar. Então eles procuram o conservatório. A propaganda que é feita pelo nosso conservatório é aquela de boca a boca. Eu queria contar uma particularidade, eu estou achando que estou sendo muito prolixo, estou falando diretamente, pode contar essa particularidade, tirando a oportunidade de você fazer outras perguntas. Mas pelo nosso conservatório já passaram 3 gerações da mesma família. Os avós, os filhos, ou filhas, claro, os filhos, e agora os netos são nossos alunos. 3 gerações passaram pelo nosso conservatório e estão estudando no nosso conservatório. Isso também não quer dizer que os avós já não estejam mais entre nós. Então, os avós ainda os acompanham e ficam lembrando, quando tinham 7, 8 anos, sentavam naquela mesma recepção, naquela mesma sala de espera, aguardando o horário de sua aula. Agora, uma coisa importante, né? O senhor vem de uma família de músicos, né? Sim, sim. Qual que é a importância de você... Eu percebo também que grandes, enfim, maestros também tiveram música dentro do ambiente familiar. Isso é comum entre os músicos? É comum e é praticamente imprescindível, porque quem faz o músico, muitas vezes, é também especialmente o ambiente em que ele vive. Agora, se você me perguntasse, e o dom não fala mais alto? Fala. Se não tiver dom, pode ter o melhor ambiente do mundo, não vai dar muito certo. Mas, por exemplo, tendo um bom ambiente musical, que foi o que meus pais nos proporcionaram durante toda a nossa infância e juventude. Eles nos proporcionaram um ambiente familiar, onde músicos do Teatro Municipal de São Paulo, músicos da alta cúpula instrumental de São Paulo, especialmente São Paulo, porque nós morávamos em Santana, em São Paulo. Então, em vez de nós irmos na casa dos outros, meus pais proporcionavam reuniões grandes, fartas em alimentação, família de italianos, aquela coisa toda. Então, lá nós praticávamos trechos de óperas, diversos instrumentos musicais, tal. Então, quando a gente nascia, não tinha
perguntar o que você vai querer ser. Primeira coisa, você tinha que ser musicista. Primeira coisa era musicista. Tinha piano, tinha acordeão, tinha violino, tinha todas as espécies de instrumentos em casa. Tanto é que, logo que o meu irmão mais velho teve 16 anos, assim, meu pai já fez um estúdio musical, onde ele estudava, depois ele se tornou professor, depois eu o sucedi. Então, era uma família de música. É imprescindível a formação familiar. Meu pai quase que obrigava que os filhos tinham que ser. Uma coisa que eu costumo dizer muito e vou enfatizar agora. Meu pai dizia, era o pensamento dele, embora ele fosse dentista, mas ele enfatizava que dando religiosidade para os filhos e música, os filhos estavam livres de más companhias, de maus costumes e tal, e teriam um futuro bom e garantido. Maestro, a conversa está muito boa, mas agora a gente vai para o intervalo, mas no segundo bloco nós vamos falar mais de música com o maestro Colassiopo. Então você não saia daí. Para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, eu tenho um convite. Toda sexta, às 15 para as 2 da tarde, tem Câmara em Pauta, uma mesa redonda com convidados especiais que discute temas importantes para você, morador da cidade de Guarulhos. Câmara em Pauta, toda sexta, 15 para as 2 da tarde, aqui na TV Câmara, o canal da cidadania. De volta com o Ponto de Vista, eu converso com o maestro Armando Colassiopo. Maestro, o senhor falou no bloco anterior que hoje as pessoas buscam instrumentos populares como a guitarra, a bateria que tem lá no conservatório musical, a violão, mas existem também os cursos de instrumentos clássicos como aí o piano, o violino. Professor, existe um preconceito de quem toca esses instrumentos clássicos e quem prefere, por exemplo, instrumentos mais populares? Eu te diria que não existe preconceito algum. Porque, por exemplo, quem estuda piano, por exemplo, violino, esses instrumentos que você os chamou de clássicos, e eu concordo, clarinete, oboé, tal. Todo mundo que estuda isso é porque ele tem aquela vocação, ele tem aquela vontade, desejo, ele se familiariza melhor, mas aprecia também os instrumentos eletrônicos, os instrumentos, vamos chamá-los de modernos, mais populares, apreciam sim. Quem gosta de música, não gosta de, por exemplo, eu me atrevo a falar, existe alguma coisa aí que eu considero anti-música, que não é música, é barulheira, é aquela coisa da qual não faz parte da minha formação e nem da formação de professores de música, maestros de música, mas sem discriminação contra essas pessoas que admiram essa barulheira desenfreada. Mas música é aquele que aprecia. Eu costumo dizer que quem aprecia música já é um musicista. E pergunto, quem não aprecia a música? Você falou assim da barulheira. Agora minha pergunta é, hoje, nesse momento, as músicas que estão fazendo mais sucesso são músicas relacionadas ao funk e ao tecnobrega. Lembrando que o tecnobrega é um gênero musical que nasceu no Pará, mais ou menos no começo de 2000, e é uma mistura, uma fusão entre música que eles classificam como brega e música eletrônica. Os maiores expoentes atualmente são a banda Calypso e a Gabi Amarantos. O que o senhor acha desses dois tipos de música que estão fazendo sucesso agora, o funk e o tecnobrega? Eu acho válido, porque é música, tem algumas que tem uma linha melódica, porque a partir do momento que você tem uma linha melódica, é música. Música é a arte de combinar os sons.
Os sons se combinando entre si é música, muito bem, teoricamente. Agora, se eles não se combinam entre si, deixou de ser música em sua essência. Agora, estes movimentos novos, esses que estão fazendo sucesso, esses que estão aparecendo a cada instante, é uma experiência. E as experiências são sempre válidas. Elas sempre atingem uma camada da população. Então, eu não tenho nada contra. Mas, por exemplo, não implantamos esse gênero no nosso conservatório. Eu ainda sou um pouquinho tradicional. Mas o que o senhor classifica como barulheira? Só dá um exemplo para a gente. Barulheira é aquela que quem prevalece é a percussão. Os instrumentos de percussão, pum, 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 e não tem uma linha melódica, não tem um instrumento fazendo isso é música, o outro é ritmo. Eu peço licença para explicar. Música, assim como todas as artes, para se realizá-la, são necessários dois elementos: matéria e forma na arte para formar a arte musical. Matéria é o som, forma é o ritmo. Se você tiver apenas o som, não faz música. Se você tiver apenas o ritmo, também não faz música. É a combinação de som e ritmo. Aí formou música. Agora, onde você vê prevalecer 90% de ritmo e 10% de sons que não se combinam entre si, não é música. Seria mais ou menos alguma coisa como timbalada? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. É uma coisa que não deve ser, por exemplo, produzida num estabelecimento de ensino musical que trabalha com músicas eruditas, músicas clássicas, sem desprezar a música popular brasileira, porque a música popular brasileira é a essência da nossa nacionalidade. Então, ela nos faz, está dentro de nós. Eu, por exemplo, não tenho dentro de mim a ópera, eu estudei ópera, estudei concertos, estudei sonatas, estudei tudo, mas dentro de mim, que sou brasileiro, tem a música popular brasileira. Eu adoro música popular brasileira e citaria dezenas de músicas que sei lá, me fazem bem para a alma, para o meu espírito. E eu, quando chego em casa, às vezes estou com algum tipo de canseira mental ou espiritual, eu sento-me ao piano e começo a tocar músicas populares brasileiras, entendeu? Que me fazem bem para a alma. E, aliás, eu quero deixar consignado nesta oportunidade que a música popular brasileira é uma das músicas mais ricas do mundo. O senhor falou isso, agora, na música erudita, quais os nomes que o senhor destaca? Os nomes de maestros, músicos brasileiros? Brasileiros, eu tenho que começar, sem dúvida alguma, com Heitor Villa-Lobos. Não, Heitor Villa-Lobos é mestre dos maestros de tudo. Antônio Carlos Gomes, o compositor da ópera Il Guarani e tantas outras. Então, expoentes da musicalidade brasileira, Carlos Gomes e Heitor Villa-Lobos. Agora, Carlos Gomes é um expoente do século XIX. Villa-Lobos, do século XX. E hoje, como que nós estamos na música erudita? Existem muitos maestros que estão fazendo muito bonito em São Paulo, no Brasil e no mundo. São convidados para grandes participações, desde dos principais teatros do mundo, como maestros. Agora, como compositores, eu prefiro não citar um ou outro de medo de deixar de citar outros, mas que me ocorre no momento, como compositores de músicas eruditas, não me ocorre nenhum no momento. Eles enveredaram mais para a música eletrônica, para a música que não é música erudita, muito menos clássica, por causa do período.
Agora vamos falar um pouquinho, maestro, o senhor ele leciona metodologia experimental, né, na FIG Unimesp. Sim. Maestro, o senhor está bem próximo daquelas pessoas que estão querendo ingressar no mercado de trabalho, na área de música. Como que está esse mercado de trabalho hoje? Nós recebemos uma informação muito importante no final do governo federal anterior de que voltaria a música nas escolas. Eles colocaram música nas escolas e colocaram e tiraram muitas vezes, inúmeras vezes. Então, no final do governo anterior, federal, o presidente Lula prometeu que a música voltaria, a educação musical voltaria às escolas. E nós acreditamos nisso, que haverá de voltar. Então, houve uma procura muito grande no curso de Educação Artística, onde eu sou professor de Educação Musical. Então, houve uma procura muito grande, a ponto de alunos do primeiro semestre do curso de Educação Artística, que tinham música no currículo, já foram contratados pelas diretorias de ensino para ministrarem aulas de educação musical nas escolas de primeiro e segundo graus. Muito bem, mas isso deu uma esfriadinha, então fez assim, deu uma subida, muita procura, muita gente se interessando por fazer curso de educação musical, onde tinha música, e depois com essa esfriada nas contratações, houve também uma procura um pouquinho menos acentuada. Mas nós acreditamos sim na promessa do presidente Lula de que a música voltará com força total nas escolas, porque música é sinal de educação, música é sinal de cultura. Quem mexe com música dificilmente vai mexer com coisa que não deveria, especialmente aquela formação escolástica. Até lembrando que em concursos públicos, muitos músicos, eles passam em concursos difíceis, como o auditor da Receita Federal, existe até uma observação, né, que há músicos no serviço público em cargos realmente bastante bem pagos. Agora, outra coisa importante que eu gostaria de salientar é que o Conselho Nacional de Educação ele está fazendo audiências públicas no país. Então, o objetivo dessas audiências é justamente buscar informações para poder regulamentar essa lei. Então, nesse momento, a lei ela carece ainda de regulamentação, por isso que ela não foi aplicada. Não foi aplicada ainda. Então, eles estão nesse momento ainda de estabelecer as diretrizes. Agora, outra coisa importante, o senhor faz parte da Academia Guarulhense, né, de Letras, o senhor ocupa a cadeira de número 22. Como que foi o seu ingresso na academia? Muito interessante. 2 anos após ela ter sido implantada, a Academia Guarulhense de Letras foi implantada em 1978 por um grupo de literários, por um grupo de poetas, por um grupo de intelectuais, dos quais eu destaco o professor Adolfo Vasconcelos Noronha, professor Gasparino José Romão, destaco o professor Laerte Romualdo de Souza, professor Ari Badini Tavares e outros. Muito bem. Então, eles implantaram a Academia Guarulhense de Letras e 2 anos depois, quando eles admitiram a primeira turma formada por 2, a mim e o maestro Nazari Campos, que também dirigiu o Conservatório Municipal por muitos e muitos anos. Então nós entramos, não tanto quanto escritores e poetas, e sim como conhecedores da música, porque o objetivo de uma academia de letras é que dentro dela existem os diversos segmentos das artes, pintores, escultores, musicistas e demais artistas. Então, a Academia de Letras abraça artistas também. Mas, por exemplo, tanto eu como o maestro Nazari Campos, que fomos admitidos no ano de 1980, nós éramos mais voltados para a música, mas atuávamos também, e atuamos, continuo atuando, na área
das poesias, nós somos escritores, nós somos historiadores, então assim que se deu a minha ida, porque eu era intimamente voltado à área da música. Maestro, para fechar, bem breve, pois não. Como que o senhor avalia a situação da música, das artes, mas principalmente da música em Guarulhos? Só para fechar. Eu acho que está muito bem encaminhada. Temos boas escolas em Guarulhos. Eu tenho certeza que uma palavra de elogio ao Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos, ela vem muito bem a calhar agora, porque desde sua fundação, há 52 anos atrás, até hoje, já, por exemplo, depois que meu irmão Túlio saiu da direção, outros diretores vieram e foram muito bem. E o objetivo principal, que era ter uma escola modelo em Guarulhos, foi alcançado e continua sendo alcançado. E assim, o Conservatório Musical, esse que nós dirigimos, também seguiu os mesmos passos e fazendo da música algo de muito sério, ajudando as famílias a encaminharem seus filhos, seus membros da família para os melhores caminhos. Maestro, eu agradeço a sua participação, a sua presença aqui no Ponto de Vista. Pois não. Muito obrigada. Eu conversei com o maestro Armando Colasciopo e lembre-se, né, a gente se encontra na próxima quarta-feira, às 1:45 da tarde, com mais um Ponto de Vista inédito aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.